Bom, pessoal, darei início agora à videoaula de Teoria das Estruturas 1, onde realizarei cálculos dos esforços internos solicitantes em uma viga biapoiada, onde nós mesmos escolhemos, ou seja, cada aluno escolheu o seu próprio modelo de cálculo. Eu sou Natalício Ferreira Lóis Júnior e tenho como professor orientador desta matéria o professor José Adaildo Amorim. O roteiro da minha apresentação se dará da seguinte forma: apresentação do meu modelo de cálculo desenvolvido, cálculo das reações dos apoios e cálculos dos esforços internos solicitantes feitos à mão, desenvolvimento e cálculos de reações e esforços internos solicitantes através do software F2 e depois compararei os resultados para ver se foram satisfatórios. Bom, pessoal, o modelo desenvolvido por mim de viga biapoiada para o modelo de cálculo foi o seguinte. Como vocês podem observar, a minha viga tem 20 metros de comprimento, possuindo no seu início um apoio do segundo tipo, com a carga trapezoidal distribuída, que começa em 2 e vai até 4 kN por metro, com uma carga triangular distribuída, que vai de 0 a 3 kN por metro, um momento concentrado de 10 kN por metro, vezes metro, aliás, uma carga concentrada transversal ao eixo da viga de 5 kN por metro, em cima de um apoio do primeiro gênero, e uma carga distribuída de 5 kN por metro retangular, além de uma força longitudinal concentrada aplicada perpendicular longitudinalmente à viga. Como vocês podem observar, o sistema de referência adota o X, começando daqui da esquerda para a direita, sentido convencional, onde está a posição do nosso observador, que será considerada nos cálculos de seções, que vocês podem ver que obtivemos 7 seções, sendo uma aqui na carga concentrada. Mudou o carregamento, temos uma seção. Então, como vocês podem observar, a cada mudança de carga, tracei uma seção que será calculada mais adiante. Antes do cálculo das seções, é necessário que calculemos as reações nos apoios. Como este apoio é do segundo gênero, ele terá uma reação vertical no ponto A e uma reação horizontal no ponto A. As forças distribuídas do trapézio considerei como concentradas, aplicando na posição do centroide do retângulo inferior e do triângulo que está acima do retângulo. Do mesmo jeito com o outro triângulo retângulo e com a carga distribuída retangular, fazendo as suas respectivas cotas dos seus centroides. Bom, para o cálculo dos apoios, fazendo o somatório das forças ao longo de X, obtivemos uma reação horizontal no ponto A de 2 kN. Fazendo o somatório dos momentos no ponto A igualando a zero, com seus respectivos braços de alavanca, obtemos uma reação vertical no ponto B de 45,47 kN. De forma semelhante, fazemos agora o somatório dos momentos em relação ao ponto B, com suas respectivas forças e seus braços de alavanca em relação a este ponto, obtendo assim uma reação vertical no ponto A de 1,03 kN. Para verificarmos a validade dos cálculos, fazemos então o somatório das forças ao longo de Y e observamos que obtivemos a condição de equilíbrio, onde nenhuma força em nenhum sentido está em excesso. Como podemos observar, já era esperado que a reação no ponto B fosse extremamente maior do que no ponto A, devido ao nosso modelo de cálculo adotado, onde temos a viga em balanço após o ponto B e forças aplicadas concentradas mais próximas à viga do ponto B. Bom, pessoal, como já calculamos na etapa anterior as reações dos apoios da viga, podemos agora fazer o diagrama de corpo livre da mesma, ficando desta forma. Substituímos apenas onde tinham reações pelas forças. Bom, tendo isso, podemos agora ir para o cálculo dos esforços internos solicitantes. Primeiro vamos calcular para a seção 1, que está entre o começo da viga e essa carga trapezoidal distribuída. Bom, fazendo primeiro o somatório das forças ao longo de X, temos que o esforço normal é de 2 kN, menos 2 kN. Observando aqui que o nosso X começa da esquerda para a direita e o N está nesse sentido. Bom, agora para calcular os esforços do trapézio, dessa área aqui, devemos utilizar o artifício da composição de áreas para facilitar os nossos cálculos, ou seja,
Como vocês podem ver, traçando essa linha pontilhada aqui, dividi a figura em duas, fazendo um retângulo e um triângulo retângulo. Desta forma, temos que calcular a altura instantânea do triângulo retângulo em função do seu comprimento, ou seja, y em função de x. Fazendo por semelhança de triângulos, obtemos esta relação, que y é igual a 0,5x. Sabendo disso, podemos agora calcular o esforço cortante. Fazendo o somatório das forças ao longo de y, temos que o esforço cortante será 1,03 menos 2x menos 0,25x ao quadrado kN. E fazendo agora o momento das forças em relação à seção 1, fazemos o momento em relação à seção porque eliminamos o momento do esforço e o da força normal. Ou seja, temos menos cálculos. Fazendo isto, encontramos, utilizando a área do quadrado e aplicando no seu centroide a força. Ou seja, 2x é a área, x sobre 2 é a posição do centroide. Da mesma forma utilizamos para o triângulo em cima, mesma forma de composição de áreas, tendo 0,25x ao quadrado a sua área vezes x sobre 3, ou seja, isso aqui é o braço de alavanca, que é 1/3 da sua distância a partir do ângulo 90 graus. Encontramos a seguinte expressão, 1,03x menos x ao quadrado menos 0,25x ao cubo sobre 3 kN vezes metro. Se a gente quiser saber se os cálculos estão coerentes, basta derivarmos essa expressão que encontraremos esta, ou seja, derivando o esforço, o momento fletor, encontramos o esforço cortante. Bom, vamos agora para os cálculos da seção 2. Na nossa seção 2, o nosso x vai estar no intervalo entre 4 e 5 metros. Como podemos ver, ele já vai ter ultrapassado a carga trapezoidal distribuída. Aí então, o nosso x da seção será x menos 4. Bom, como a seção 2 estará sempre além do carregamento trapezoidal distribuído, a consideraremos nos cálculos como sendo uma carga concentrada no centroide da mesma. Contudo, utilizarei novamente a composição de formas. Utilizando este artifício de composição de formas, vamos agora para o cálculo dos esforços. Primeiro, o cálculo dos esforços normais através do somatório das forças ao longo de x. Temos que o esforço normal de x será menos 2 kN. Para o cálculo do esforço cortante, faremos o somatório das forças ao longo de y. Como podemos observar, já temos que essas cargas que estavam distribuídas agora podem ser consideradas como concentradas. Então, teremos que a área da carga é igual ao seu valor. A área da figura é igual ao valor numérico da força. Então, teremos um esforço cortante de menos 10,97 kN. Fazendo agora o somatório dos momentos em relação à seção 2 igualando a zero, utilizaremos novamente as cargas como sendo cargas concentradas. Fazemos pela área, isso aqui onde é o braço de alavanca do retângulo, e aqui o braço de alavanca do triângulo. Fazendo essas substituições, fazendo os cálculos desenvolvendo a expressão, temos que o momento de x será igual a menos 10,97x mais 29,332 kN vezes metro. Podemos observar que derivando essa expressão, a constante vai para zero, e derivamos aqui, tiramos o x, fica igual ao esforço cortante, que foi de menos 10,97 kN. Bom, agora vamos para os cálculos da seção 3, onde o nosso x da seção vai variar de 5 a 8 metros. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que a carga distribuída trapezoidal, como na seção anterior, vai ficar antes da seção. Então, trataremos ela da mesma forma de composição de formas, aplicando as forças como se estivessem concentradas. Podemos observar que o nosso x vai dar origem até o fim da seção. Temos aqui o intervalo de 4 metros de 1 metro e o nosso x da seção, que será x menos 5. Novamente, teremos que estabelecer a relação entre a altura do triângulo e o seu comprimento x, ou seja, botar y em função de x. Fazendo isso por semelhança do triângulo, teremos que o y será igual ao x da seção. Sabendo que o x da seção será x menos 5, substituindo, temos que x é igual a x menos 5. Vamos agora para o cálculo dos esforços internos solicitantes. Primeiro, o cálculo do normal, fazendo o somatório das forças ao longo de x. Observaremos novamente que o valor do nosso esforço normal é de menos 2 kN. Voltando agora para o nosso somatório das forças ao longo de y, encontraremos o nosso esforço cortante. Fazendo o somatório dessas forças, considerando novamente as cargas do trapézio como cargas concentradas,
que são os valores da área, e a nossa carga da seção, que será a base vezes a altura do triângulo, que por coincidência foi x menos 5, sobre 2. Isso aqui nos dá a área do triângulo, que é numericamente igual à sua força. Fazendo as contas, encontramos que o nosso esforço cortante será menos 10,97 menos x menos 5 ao quadrado sobre 2 kN. Fazendo agora o somatório dos momentos na seção 3, utilizando novamente os mesmos conceitos de braço de alavanca, para a área trapezoidal, considerando-a como carga uniforme, sendo aplicada no centroide do retângulo, sendo aplicada no centroide do triângulo de cima e aqui no centroide do triângulo da seção. Sabemos que essa daqui é a sua área e aqui o seu braço de alavanca, que é o x da seção sobre 3, que é 1/3 do ângulo reto. Fazendo isso, desenvolvendo os cálculos, encontramos a seguinte expressão: menos 10,97x mais 29,332 menos x menos 5 ao cubo sobre 6. Derivando essa expressão, encontramos mais uma vez o nosso esforço cortante. Bom, vamos agora para o cálculo da seção 4, onde o nosso x da seção 4 vai variar entre 8 metros e 10 metros. Agora vamos mudar o modelo de cálculo, vamos calcular pela direita. Observamos que pela direita nós temos as seguintes cargas. No intervalo de 5 metros, uma carga distribuída retangular. Aqui temos a reação do ponto B, a carga concentrada e o momento concentrado. O nosso x da seção será 10 menos x. Bom, para o cálculo dos esforços dessa seção, a carga distribuída retangular, mostrada anteriormente, é considerada como carga concentrada e a sua força aplicada em seu centroide. Bom, fazendo o somatório da força ao longo de x, teremos o nosso esforço normal, que será igual novamente a menos 2 kN. Vindo para o somatório das forças ao longo de y, encontraremos um valor do nosso esforço cortante de menos 15,47 kN. Fazendo agora o somatório dos momentos em relação à seção 4, botando suas forças e seus respectivos braços de alavanca, como podemos observar, levando em consideração também o nosso momento concentrado, encontraremos a seguinte expressão para o momento desta seção: menos 15,47x mais 58,14 kN vezes metro, onde se derivarmos voltamos para o nosso esforço cortante, como podemos observar. Voltando agora para os cálculos da seção 5, onde o nosso x vai estar no intervalo de entre 10 e 12 metros. Novamente calcularemos pela direita, como fizemos para a seção anterior, lembrando mais uma vez que a força do carregamento distribuído retangular será tratada como força concentrada na posição do seu centroide. Temos que o nosso x de seção nesse intervalo valerá de 12 menos x. De forma semelhante, como nas todas as outras seções, encontraremos o nosso esforço normal de menos 2 kN fazendo o somatório das forças ao longo de x igualando a zero. O nosso esforço cortante também será novamente de menos 15,47 kN, que encontraremos a partir do somatório das forças ao longo de y igualando a zero. Fazendo, mais uma vez, o nosso somatório das forças ao longo da seção 5, considerando o nosso momento concentrado. Quer dizer, não consideraremos mais o momento concentrado, pois essa seção estará além dele. Consideraremos apenas as forças e seus braços de alavanca. Encontraremos uma expressão de momento de relação à seção 4 de x será de 48,14 menos 15,47x kN vezes metro, onde vemos que facilmente podemos observar que derivando esta expressão, encontraremos mais uma vez o nosso esforço cortante. Bom pessoal, vamos agora para o cálculo da nossa seção 6, onde o nosso x vai estar no intervalo de 12 e 15 metros. Como observamos, novamente iremos efetuar os nossos cálculos pela direita, a fim de facilitá-los. Novamente, o carregamento retangular será tratado como nas seções 4 e 5, ou seja, como a nossa seção está além do carregamento, poderemos considerá-lo como um carregamento concentrado na posição do seu centroide. O nosso x da seção será de 15 menos x, lembrando que o x começa da esquerda para a direita. Fazendo o somatório das forças ao longo de x igualando a zero, encontramos novamente um esforço normal de menos 2 kN. De forma semelhante, fazendo o somatório ao longo de y igualando a zero, encontramos um esforço cortante de 25 kN. Agora, fazendo o somatório dos momentos igualando a zero na seção 6,
Podemos observar que teremos apenas uma força, a área do retângulo, vezes o seu braço de alavanca em relação à seção, que nos dará uma expressão de 25x menos 487,5 kN, onde se derivarmos dessa expressão, voltamos para o esforço cortante, de maneira muito simples. Aproveitando o embalo, vamos para o cálculo da seção 7, onde o nosso x estará no intervalo entre 15 e 20 metros. Como podemos observar, calcularemos pela direita, tendo em vista que temos apenas a nossa carga concentrada e da nossa carga distribuída nessa área. O nosso x de seção será 20 menos x, sabendo que o x começa da esquerda para a direita. Realizando os cálculos do somatório das forças ao longo de x igualando a zero, encontramos novamente um esforço normal de menos 2 kN. Fazendo o somatório das forças ao longo de y, encontramos uma expressão para o esforço cortante de 100 menos 5x kN. E fazendo o somatório dos momentos em relação à seção 7, encontramos a expressão de menos 2,5 vezes 20 menos x. Observamos que se derivarmos dessa expressão, voltaremos para a nossa expressão do esforço cortante. Bom, esses foram os cálculos feitos manualmente. Vamos ver agora como nos daremos no F2. Bom pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, iremos agora resolver nosso modelo de cálculo através do software chamado F2. Mostrarei a vocês também como é fácil e simples de usá-lo. Primeiro vamos colocar a cor do nosso display de fundo preta para ajudar na visualização. Selecionamos aqui a opção Grid para que se divida o nosso display em pontos de 1 em 1 metro, tanto para X quanto para Y. A opção Snap para que as linhas fiquem retinhas, sem angulações. Como vocês podem ver, esse sinalzinho aqui de mais marca a origem do sistema de coordenadas, onde X é igual a 0 e Y é igual a 0. Aqui embaixo vocês podem ver. Selecionamos aqui o nosso elemento de linha. Vamos fazer o comprimento de nossa viga agora, que é de 20 metros. Vamos até a posição de X igual a 20 metros. Bom, feito isso, vamos agora dividi-la em intervalos. O primeiro intervalo vai de X igual a 0 até X igual a 4 metros. O segundo, X igual a 5 metros. X igual a 8 metros. X igual a 10 metros. X igual a 12 metros. Igual a 15 metros. Vamos agora traçar as nossas cotas. Selecionamos a opção de cotas aqui, selecionamos 2 pontos, descemos com a nossa cota e o programa nos dá o valor. Vamos assim fazendo durante todos os intervalos de a viga, até atingirmos o seu comprimento total. Uma vez feito isso, vamos agora distribuir nossas cargas e apoios através do nosso modelo de cálculo. Selecionamos primeiramente este ponto onde teremos um apoio do primeiro tipo, ponto selecionado, do segundo tipo, aliás, selecionamos o apoio fixo para Y, fixo para X, aplicamos ele e podemos observar está aqui o apoio. Neste primeiro intervalo teremos uma carga trapezoidal. Selecionamos aqui o elemento de carga distribuída triangular. Selecionado já o nosso intervalo, vamos aqui, criamos o nosso layer. Carga distribuída trapezoidal. Uma vez criado, vamos agora adicionar valores. Esta carga iniciará em Y igual a menos 2 kN. O sinal de menos indica apenas o sentido em relação ao eixo, como as forças estão para baixo. No sentido negativo de Y, temos que colocar o sinal negativo na frente. E vai até menos 4 kN. Aplicamos, observamos aqui que a força foi aplicada. Neste nosso intervalo, teremos uma força triangular distribuída novamente. Como já está selecionado aqui, selecionamos o intervalo. Vamos aqui, criamos novo layer, carga distribuída triangular. Ela começará em 0 e vai até 3 metros. Mais uma vez no sentido negativo do eixo Y.
por isso colocamos menos 3 metros, como vocês podem observar. Aplicamos, bom, selecionamos aqui, agora vamos aplicar uma carga momento concentrado neste nó. Selecionamos aqui a opção de carga concentrada, Nodal Force. Criamos novo layer, carga momento concentrado. O nosso momento, ele está no sentido convencional de giro, sentido positivo da convenção, por isso o sinal de positivo aqui. Aplicamos a força, observamos que ele foi criado. Bom, neste ponto agora teremos um apoio do primeiro tipo. Vamos aqui na posição de apoio, livre em X, livre em Z, fixo apenas em Y. Aplicamos o apoio e neste mesmo ponto teremos uma carga concentrada transversal. Vamos aqui na opção de carga concentrada, transversal ao eixo da barra. Escolhemos o ponto que já está selecionado, criamos um novo layer, carga concentrada transversal. Ela está no sentido negativo de Y também e tem um valor de menos 5 kN. Aplicamos a carga. Neste último trecho da nossa viga, teremos uma carga distribuída retangular. Selecionamos o trecho, selecionamos aqui a opção de carga distribuída retangular. Criamos o layer dela, carga distribuída retangular. Sentido negativo de Y novamente, o valor de menos 5 kN. Aplicamos e observamos que a carga foi aplicada na nossa viga. Neste último ponto, teremos uma carga concentrada longitudinal ao eixo da viga. Colocamos aqui a opção mais uma vez de carga concentrada, criamos novo layer, carga concentrada longitudinal, sendo esta no sentido negativo do eixo Y, um valor equivalente a menos 2 kN. Aplicamos a mesma. Desta forma, está feito o nosso modelo de cálculo. Vamos agora mostrar como o programa faz para calcular as reações. Uma vez feito isso, vamos aqui em Display, selecionamos a opção Reações, Reaction Values, que era para mostrar os valores das reações, e vamos agora para os cálculos dos esforços internos solicitantes. Antes disso, quando a gente clicar aqui para ver o esforço normal, ele vai pedir para que nós salvemos. Devemos antes disso selecionar o material da nossa viga. Selecionando o material, criamos aqui novo layer, material. Aqui temos a opção de aço e de concreto. Selecionamos aço, senão afetará os nossos cálculos. Aplicamos a viga inteira. Vamos agora escolher o nosso sistema da viga, nossa propriedade. Criamos aqui um novo layer, Property, a opção retangular. Atribuímos os valores aqui. Aplicamos a viga inteira, seleciona, clica na viga inteira. Sendo assim, agora podemos ir para os nossos cálculos, sabendo que antes disso, o programa irá pedir para que nós salvemos o nosso projeto. Meu projeto viga. Uma vez salvo, ele já nos mostra os valores das reações do esforço normal. Como podemos observar, selecionamos aqui a opção de esforço cortante e aqui o momento fletor. Essas opções nos mostram que os valores obtidos manualmente foram satisfatórios, apenas com a diferença porque o programa arredonda para uma casa decimal, enquanto nos cálculos eu observei 3 casas decimais. Substituindo valores nos intervalos de x nos pontos mostrados aqui,
nas funções encontradas para o nosso momento fletor, devemos encontrar valores iguais aos mostrados nesse gráfico. Sendo assim, temos a convicção de que fizemos o trabalho corretamente. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.